A situação é extremamente preocupante. O temido míssil russo Sarmat está apontado diretamente para a área que faz fronteira entre a França e a Alemanha, com foco específico na cidade de Estrasburgo. As tensões entre Moscou e os países europeus aumentaram de maneira significativa nos últimos tempos, e a resposta da Rússia às provocações emitidas pelo Parlamento Europeu foi clara e incisiva. O presidente da Duma estatal fez um alerta contundente, afirmando que o míssil intercontinental Sarmat tem a capacidade de atingir Estrasburgo em apenas 3 minutos e 20 segundos. Essa ameaça não é meramente uma expressão vazia, é uma resposta direta e firme para os apelos europeus que pedem um maior envolvimento no conflito da Ucrânia, assim como um aumento no fornecimento de armamentos para as forças ucranianas. O aviso começou com uma afirmação alarmante sobre a rapidez com que o Sarmat poderia impactar a França, em resposta às ações provocativas que têm sido tomadas pelo Parlamento Europeu. Essa declaração não apenas reanima as tensões em um conflito que parece não ter fim, mas também coloca as armas mais poderosas do arsenal russo, como o Sarmat, em evidência. Esse aviso não deve ser considerado apenas uma retórica sem substância. O poder destrutivo associado a esse míssil intercontinental é absolutamente inegável. O Parlamento Europeu, em seu esforço para intensificar a crise na Ucrânia, solicitou que fossem eliminadas todas as restrições que cercam as forças armadas da Ucrânia, instando a realização de ataques à retaguarda da Rússia utilizando armamentos de longo alcance. Para Moscou, essa situação é percebida como uma escalada insustentável do conflito, uma provocação que certamente não ficará sem uma resposta apropriada. O líder da Duma estatal não hesitou em expressar sua indignação, questionando a responsabilidade dos políticos europeus que, em suas ações, parecem ter esquecido as duras lições da Segunda Guerra Mundial. Os ecos daquela guerra ainda reverberam profundamente na consciência russa. A menção da Batalha de Stalingrado serve como um poderoso lembrete dos enormes sacrifícios feitos pela União Soviética, que perdeu milhões de vidas na luta para deter a ascensão nazista. Em contraste, os aliados ocidentais, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido, sofreram perdas significativamente menores em suas campanhas. Essa diferença, destacada pelo presidente da Duma, não é apenas uma informação histórica, mas sim um alerta sério sobre o custo humano que uma nova guerra mundial poderia provocar. O míssil Sarmat, frequentemente chamado de Sarmat-2 no jargão militar ocidental, se destaca como uma das armas mais temidas e respeitadas no vasto arsenal da Rússia. Sua impressionante capacidade destrutiva é tal que vai muito além de ser apenas mais um míssil comum. Trata-se de uma verdadeira obra-prima da engenharia bélica, projetada não só para causar danos, mas para driblar os sistemas de defesa mais avançados que existem atualmente. O Sarmat é capaz de carregar diversas ogivas nucleares, o que aumenta exponencialmente seu potencial de destruição. Além disso, com um alcance intercontinental, esse míssil pode atingir praticamente qualquer ponto do globo, tornando uma ferramenta poderosa e temida em um contexto geopolítico cada vez mais tenso. Um aspecto alarmante desse míssil é a rapidez com que pode alcançar alvos como Estrasburgo, por exemplo, em apenas 3 minutos e 20 segundos. Essa velocidade impressionante não deixa margem para reações diplomáticas ou a ativação de sistemas de defesa que poderiam tentar interceptá-lo, configurando-o como uma ameaça real e direta à segurança de toda a Europa. O tempo mencionado pelo líder da Duma estatal ao detalhar o voo do míssil não carrega apenas um significado técnico. Ele é um símbolo de alerta para todos aqueles que continuam a intensificar as hostilidades a partir de Bruxelas. Em vez de promover mais armamentos e estratégias de ataque, seria prudente que os políticos europeus refletissem sobre as consequências potenciais que essas decisões podem ter para a vida de seus cidadãos. Isso nos leva a uma questão crucial. Estão os europeus realmente preparados para conviver sob a sombra constante da possibilidade de um ataque nuclear por parte da Rússia? Desde que a invasão da Ucrânia começou, a retórica entre Moscou e o Ocidente não fez nada além de se intensificar, criando um clima de incerteza e temor.
As sanções impostas, as expulsões de diplomatas e o crescente apoio militar a Kiev têm sido percebidos pelo Kremlin como uma série de ações que, inevitavelmente, conduzirão a um confronto maior. Dentro desse panorama, o míssil Sarmat se torna mais do que um simples dispositivo de destruição. Ele simboliza a firme determinação da Rússia em proteger seu território e uma clara rejeição a qualquer tipo de intervenção estrangeira. Além de recordar as duras lições da Segunda Guerra Mundial, também se deve observar uma realidade perturbadora. Enquanto Estados Unidos e Reino Unido celebram suas vitórias durante aquele conflito, foi a União Soviética que pagou o preço mais alto em termos de vidas humanas. A referência ao sacrifício feito pela União Soviética, que perdeu milhões de pessoas na luta contra o avanço nazista, serve como um poderoso lembrete das implicações históricas que moldam a atual mentalidade russa. Comparativamente, os aliados ocidentais tiveram perdas muito menores, e essa diferença não é apenas um dado estatístico, é um reflexo do custo humano e da resiliência russa, que está profundamente enraizada na memória coletiva do país. Essa realidade deve servir como um alerta para aqueles que estão tão envolvidos em suas políticas de segurança que esquecem o histórico sombrio que influenciou o presente. Em suma, o míssil Sarmat é uma representação do poder militar da Rússia e da complexidade das relações internacionais atuais. Ele não apenas representa uma capacidade de destruição impressionante, mas também carrega um significado profundo sobre como a Rússia se vê em relação ao Ocidente e suas estratégias de defesa. As escolhas feitas pelos líderes europeus em resposta a essa ameaça têm o potencial de moldar não apenas o futuro imediato, mas também as dinâmicas de poder a longo prazo em um mundo que já é incerto e volátil. A comparação com a perda de mais de 1 milhão de vidas na Batalha de Stalingrado, em contraste com as baixas relativamente menores enfrentadas pelos aliados ocidentais, serve como um poderoso e significativo lembrete do imenso sacrifício que os russos estão dispostos a fazer em nome de sua pátria. É essencial que os políticos europeus entendam que a ação de enviar armamentos para um conflito distante é uma coisa muito diferente de viver sob a constante sombra da ameaça de um ataque nuclear direto. O míssil Sarmat, reconhecido como uma mudança de paradigma na capacidade militar da Rússia, é visto por especialistas em defesa como uma peça fundamental que altera o equilíbrio global de poder. Este míssil é capaz de viajar em velocidades hipersônicas, o que lhe confere a habilidade de ultrapassar os sistemas de defesa mais sofisticados existentes atualmente. O Sarmat não foi concebido apenas para intimidar adversários. Sua principal função é assegurar que qualquer agressão direcionada à Rússia resulte em uma devastação imediata e de proporções massivas. A capacidade desse míssil é tamanha que ele tem o potencial de eliminar cidades inteiras em questão de minutos. Por exemplo, Estrasburgo poderia se tornar um dos primeiros alvos se as provocações por parte do Parlamento Europeu continuarem. Além de sua impressionante capacidade de destruição, o que torna o Sarmat ainda mais temível é a velocidade com que ele pode ser lançado e a rapidez com que pode atingir seu alvo. Um tempo de apenas 3 minutos e 20 segundos é extremamente curto no contexto militar, deixando os líderes europeus com pouco ou nenhum tempo para planejar uma resposta efetiva. A advertência emitida não foi feita de maneira leviana, e a precisão no cálculo do tempo de voo do míssil serve como um claro sinal de que Moscou está pronta para agir decisivamente se sentir que suas fronteiras estão ameaçadas. Os Sarmats não são meras armas de exibição dentro da estratégia militar da Rússia. Ao contrário, eles são peças-chave no conceito de dissuasão estratégica, que não se baseia apenas na capacidade de aniquilar um inimigo, mas na certeza de que qualquer ataque contra a Rússia será respondido com força avassaladora e inescapável. A Duma estatal, representando o governo russo, deixou muito claro que as ameaças que vêm da Europa não serão ignoradas. A insistência do Parlamento Europeu em fornecer um maior número de armas à Ucrânia e a autorização para realizar ataques em território russo é percebida como uma escalada desnecessária que pode levar a consequências graves para todo o continente europeu.
O tempo de voo do míssil Sarmat até Estrasburgo, que é de 3 minutos e 20 segundos, deve ser interpretado não apenas como uma ameaça, mas como um fato técnico e militar que a Europa deve considerar de forma séria e responsável. Dessa maneira, o conflito na Ucrânia transcendeu as fronteiras regionais, tornando-se um campo de batalha onde potências globais se enfrentam indiretamente, cada uma tentando reafirmar sua influência. A intervenção do Ocidente, particularmente por meio do suporte militar à Ucrânia, é vista pela Rússia como uma ameaça direta à sua segurança nacional, o que acirra ainda mais as tensões. A retórica entre Moscou e o Ocidente continua a escalar, e a situação atual exige uma atenção cuidadosa e uma análise profunda. O cenário geopolítico global está mudando em um ritmo acelerado, e é fundamental que todas as partes envolvidas estejam plenamente cientes das possíveis implicações de suas ações e decisões.